Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a carta aos Filipenses, a carta da alegria, a carta da humildade, a carta que Paulo escreve à igreja em Filipos. Filipos, a cidade que dava a porta de entrada para a Europa, da Ásia para a Europa, a cidade onde Paulo começou a sua missão para chegar e alcançar e levar o Evangelho para alcançar toda a Europa. É sobre a carta aos Filipenses que nós vamos falar no vídeo de hoje. Paulo está em Roma no ano 61 depois de Cristo e como já falamos antes, Paulo estava preso esperando agora o julgamento, perante César, porque ele tinha sido enviado de Jerusalém a Roma porque ele apelou para ser julgado perante César como cidadão romano. Estava ali encarcerado numa casa, numa prisão domiciliar. Paulo tinha liberdade para sair ali, estar passeando na cidade, conversando com as pessoas, aproveitou esse tempo todo para evangelizar e falar de Jesus para muitas pessoas, falar do reino de Deus para muitas pessoas, nesse tempo que ele ficou aprisionado na cidade de Roma. E nesse momento ele escreve a carta aos Filipenses. Então Paulo escreve essa carta no ano 61 depois de Cristo. Paulo esteve em Filipos. Filipos é uma cidade importante. O nome Filipos vem de uma dedicação, porque quem conquistou a cidade de Filipos foi o rei Filipe II, rei da Macedônia, e essa cidade foi em homenagem a ele, foi dado esse nome em homenagem ao rei Filipe II. Então Paulo esteve nessa cidade na sua segunda viagem missionária, quando o evangelho começou a entrar na Europa. Filipos foi a porta de entrada para o evangelho na Europa, fazia divisa ali com a Ásia. E foi nesse momento, em Filipos, por exemplo, que Paulo ou em Troade, um pouquinho antes, que Paulo se encontrou com Lucas, e a partir daquele momento Lucas começa a andar junto com Paulo. Lucas, o autor do livro de Atos. Você pode ter essa ideia quando você começa a ler, quando Paulo está ali em Troade, Paulo está ali em Filipos, e aí Lucas está narrando o livro de Atos, ele começa a escrever na primeira pessoa do plural. Antes, ele está narrando e contando a história de Paulo, contando a história de Pedro, contando a história dos discípulos, contando algumas histórias que tinham acontecido antes, com certeza Paulo tinha contado para ele, e naquele momento em diante ele começa a usar a primeira pessoa do plural. Nós agora estamos passando tal cidade, nós navegamos para tal cidade, nós partimos para tal cidade. Ele usa a ideia da primeira pessoa do plural, ou seja, ele começa a fazer parte das missões de Paulo a partir daquele momento ali, do livro de Atos. No capítulo 16 de Atos, você pode observar que existe essa alteração da narrativa. Antes ele está escrevendo na terceira pessoa e agora ele começa a escrever na primeira pessoa do plural. Filipos era uma cidade importante para a Europa, uma cidade importante, uma cidade de comércio, uma cidade de entrada de comércio para toda a Europa. Então Filipos sempre foi muito importante. Filipos também, curiosamente, historicamente falando, foi a cidade onde Marco Antônio e Otávio, por exemplo, foram vingar a morte de Júlio César. Em 42 a.C., foram matar Brutus e Cássio. Então essa é uma grande curiosidade. Filipos também tinha essa importância até na história romana. Então Filipos era uma cidade importante. Paulo tinha feito uma igreja ali, tinha ficado por cerca de 2, 3 anos naquela cidade. Era uma cidade muito importante para ele, era uma igreja muito importante para ele. Ali moravam irmãos que eram muito importantes para Paulo. Então Paulo escreve essa carta para os filipenses com alguns propósitos. Primeiro, de agradecimento por tudo que eles estavam fazendo pelo Evangelho. Segundo, para falar da alegria, porque começou uma perseguição na cidade. Ele fala, sintam-se alegres por estarem em Cristo. Nós vamos falar sobre isso também. Uma das curiosidades sobre a carta aos Filipenses, sobre a questão da alegria. Paulo escreve 12 vezes a palavra alegria numa carta onde ele está preso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo fala para que eles tomem cuidados, cuidem, perseverem na fé, que eles sejam em todo o tempo humildes. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a humildade, que é uma curiosidade dessa carta também, um momento bem interessante da carta, porque Paulo usa a questão da humildade no tratar, no amor fraternal, usando um com os outros. Ele lembra da humildade de Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar numa das curiosidades. E vamos falar também da ansiedade. Paulo convoca os irmãos a não andarem ansiosos diante de tudo que está acontecendo, diante da perseguição que estava começando a acontecer e também por causa da preocupação dos irmãos em Filipos com a prisão de Paulo. Eles estavam medrosos, temerosos, porque Paulo poderia ser condenado e crucificado por causa de tudo que estava acontecendo. Aliás, ele tinha apelado para César para poder se defender.
estava esperando o julgamento, preso de maneira domiciliar, mas estava preso. Ele não poderia sair da cidade, ele não poderia continuar aquilo que ele tinha no seu coração, que era levar o evangelho para o resto da Europa. Ele tinha sonhos de ir para a Espanha, por exemplo. Então os irmãos de Filipos estavam preocupados com Paulo e talvez ansiosos, talvez com a preocupação de que Paulo poderia morrer depois do julgamento, condenado à morte. Então os irmãos de Filipos também estavam preocupados e estavam andando ansiosos. Então Paulo chama e convoca eles para orar. Então Paulo escreve essa carta com esses propósitos, com esse entendimento, para fortalecer a vida dos irmãos, para encorajar os irmãos, para perseverar na fé, para continuar sendo esses irmãos dedicados, cooperadores, esses irmãos que ofertavam para a obra missionária, para a obra do Evangelho, chegar e alcançar outras cidades, alcançar outras pessoas. Então, para os homens continuassem dedicados à fé e não andassem ansiosos por causa da perseguição, por causa da prisão de Paulo, e que em todo momento eles fossem alegres por estarem dedicando a sua vida ao Evangelho, ao Reino de Deus e a Cristo Jesus. Então, é mais ou menos isso a ideia do livro de Filipenses. Nós vamos falar um pouco dessas curiosidades também nos próximos vídeos, mas eu espero já ter dado uma pequena pincelada na carta aos Filipenses para te ajudar quando você estiver lendo os 4 capítulos, apenas 4 capítulos. Você pode ler num dia só, na verdade, né? 4 capítulos, mas faça com um estudo, interprete, faça um bom estudo. Se você levar 4 dias, leia um capítulo por dia, você vai aprender muito. Faça com dedicação, medite naquilo que você está lendo, use auxílios, né, de outros comentários para poder interpretar melhor aquilo, né? Então eu espero ter te contribuído para que você cresça ao ler o livro de Filipenses e use isso para contribuir para a sua fé e para o seu crescimento no relacionamento com Jesus. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Filipenses nos próximos 3 vídeos, para que você possa enriquecer mais o seu conhecimento acerca da carta aos Filipenses. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.